quero falar hoje à noite, ainda que de forma breve, mas que a gente possa meditar juntos, crescer juntos, aprender juntos sobre fé e presunção. Sobre a fé verdadeira e a presunção de uma fé. De uma fé que faz de conta, de uma fé que eu digo que tenho, que eu declaro, mas que na realidade ela é uma fé falsa, ela é uma fé presumida, ela é uma fé onde eu acho que eu sou e eu digo que eu sou, mas na realidade, quando nós vamos ver essa fé no cotidiano, ela não existe. E eu quero falar sobre essa fé, a genuína, e sobre uma presunção, uma fé de faz de conta, uma fé que a gente declara, mas que ela de fato não existe. É como a gente comprar algo original, e a gente sabe que é original, um produto, e você usa como original, você sabe que tem uma garantia, você sabe aonde foi feito, e você compra um falso. E o falso, você se engana achando que é original, e a qualidade não é a mesma. Eventualmente você pode comprar um tênis sabendo que ele é um tênis falso, e você acha que ele vai dar a mesma qualidade para você. Você vai, o pessoal que gosta de corrida, tem uma galera doente aí, por Jesus. Cara, os caras começaram, mas não terminei de falar. Que estão correndo aí, toda se junta aqui na cara. Teve uma sexta-feira, eu chego na igreja, começou a juntar gente. Cara, liga para a segurança, tá juntando uma gurizada aqui, e estão meio estriquinados. Cara, eles se juntam para correr, cara. Eles se juntam aqui na frente da igreja e saem correndo pela cidade. Uma loucura, total. E me convidando para ir junto. Cara, tu não quer vir junto? Não. Não, cara. E eles felizes, cara, feliz, tu não tem noção, a felicidade que dá na gente. Tem de tudo nessa vida, né? Aí o cara compra um tênis falso e ele reclama que dói o pé. É a mesma lógica da fé. É a mesma lógica da fé. Eu me lembro que eu comprei um tênis uma vez também desses genéricos de primeira linha. Cara, ele doía muito para caminhar. Ele doía tudo para caminhar, né? Então, por fora, ele parecia igual, né? Mas, obviamente, o conteúdo não era. Ele mais causava dano do que, na realidade, resolvia. Abra aí, cara, em Deuteronômio, bem no comecinho da Bíblia, o livro de Deuteronômio. Deuteronômio. No comecinho da Bíblia, no capítulo 1 de Deuteronômio, 1, verso 43, 4:3. Parece bingo, né? 4:3. Bingo aí não, Moacir? Deuteronômio 1:43 diz o seguinte: Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção, não sei o que a sua Bíblia diz, alguns dizem orgulho, alguns dizem soberba, o meu diz presunção. Com presunção subiram a região montanhosa e os amorreus que lá viviam atacaram, perseguiram e como enxame de abelha e os arrasaram desde Seir até Ormã. Papai, obrigado pela Tua palavra, nos ministra, nos ensina nessa noite, em nome de Jesus, Papai. Aqueles que estão acompanhando de forma remota, entra nos lares, entra nos trabalhos, acompanha nos veículos, aqueles que têm acompanhado online, aqueles que vão assistir essa ministração. Posteriormente, Deus abençoe, Papai, entra nesses lares e ministra, em nome de Jesus. Amém. Essa história é uma história clássica, crucial, importantíssima. Talvez o que aconteceu aqui seja um dos ícones do Evangelho
da Bíblia, e eu explico por quê. Porque o que acontece aqui, ou o que está sendo narrado aqui em Deuteronômio, que também é narrado em Números, o que acontece aqui é que o povo de Deus estava na beira de entrar para a terra prometida. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Eles eram cativos, eram escravos lá e no Egito, e eles são libertos. Vocês conhecem a história. Moisés liberta esse povo que estava morrendo, que estava sendo maltratado, e ele negocia com o faraó finalmente, depois de muitas pragas, libera o povo sai, chega na beira do Mar Vermelho, tem que atravessar, Deus abre o mar, eles atravessam com o pé seco, o exército morre quando entra no rio, porque as águas fecham, e eles seguem rumo, e bem, eles estão indo para a terra prometida, a terra que o Senhor ia dar para aquele povo finalmente morar, o povo que era escravo, agora vai ter a sua própria terra, e eles chegam nessa terra, e Deus diz: selecionem 12 entre vocês, um de cada tribo, e por 40 dias vocês vão espiar a terra. Vão espiar a terra. Vocês espiem a terra, vocês morem por lá, vocês ficam espionando, e vocês tragam os frutos e nos digam o que vocês viram. Quando eles voltaram, os 12, todos os 12 falaram: que terra, os frutos são ótimos. Só que só 2 deles falaram: Deus, tem dificuldades lá, mas pela tua palavra nós vamos ir, nós vamos conquistar. Os outros 10 falaram assim: a terra é ótima, mas tem gigantes, as cidades são fortalecidas, são construídas sobre o monte. É bom, mas não é para nós. É bom, mas não para nós. Vamos achar, Deus acha outra, essa tem que guerrear. E eles, desmotivados, não entram na terra, porque os 10 desmotivaram o povo, e só 2 motivaram e encorajaram o povo a entrar na terra, porque Deus seria com eles, eles iam lutar, e eles iam ganhar, e eles iam conquistar. Afinal de contas, Deus já tinha feito quantos milagres e maravilhas na vida do povo. Era óbvio que aquele último, depois de ter tirado o povo do cativo, e é óbvio que ia dar a terra prometida. O objetivo não era esse? Pois é, chegar na terra prometida. 10 falaram: não, tem gigante, as cidades são sobre um monte, são muito fortalecidas, e encheram de problema. E Deus disse: pá, cara, mas está difícil, cara, esse povo. Olha onde eles estavam, olha onde eles estão hoje, e mesmo assim os caras não querem ir. Chegou para mim desse povo. Vou fazer o seguinte: para cada dia que eles estavam lá espiando a terra, para cada dia, ficaram 40 dias, são 40 anos no deserto. Para que toda essa geração passe, morra, e venha uma nova geração que tenha uma fé genuína que possa herdar a terra. E é isso o que vai acontecer. E aí o povo disse: tá, não, mas daí com castigo ficou ruim. Não, quem sabe então a gente vai lutar com os gigantes. Então agora não dá mais, agora não. Não, mas agora nós vamos. Nós vamos ir, porque 40 anos no deserto, melhor nós ir lutar, e nós vamos. E Deus disse: não, já deu, essa ordem era lá, vocês não foram. Não, nós vamos. Juntaram as coisas e foram. E o que acontece? Levaram uma sova impressionante. O povo foi dizimado, eles apanharam, morreram, eles foram humilhados. E aí vem esse versículo que nós lemos, onde Moisés falou: eu disse para não ir. Mas vocês, com presunção, foram igual. E aconteceu o que aconteceu. Ou seja, além de vocês agora terem sido humilhados e morreram milhares, vocês agora ainda vão passar 40 anos no deserto, porque agiram com presunção. Vocês não agiram com fé, porque a fé era posta antes. Agora vocês agiram com uma falsa fé. Agora vocês agiram com presunção. Presunção é aquele cara que diz que é uma coisa e na realidade é outra. Aquele cara que tem uma ideia errada de si, ele presume algo e ele conta o que de fato não é.
é o cara que se acha a última bolachinha do pacote, é o cara que moldou uma ideia de fé por tudo aquilo que Deus tinha feito, e ele ia igual, e ele ia vencer igual, e acontece que não aconteceu porque Deus disse, então agora eu tirei a minha mão e o caminho é outro. E eles sofreram pela presunção, porque eles acharam que porque Deus era com eles durante toda a vida, Deus tinha mais do que era o mínimo que Deus deveria fazer, era protegê-los e ir com eles e fazer com que eles ganhassem, porque afinal de contas eles são o povo de Deus, afinal de contas eles fazem todos os ritos, afinal de contas eles fazem todas as ofertas, afinal de contas, eu sei, eles erraram, mas duvidaram, questionaram, murmuraram, mas afinal de contas eu sou o povo de Deus, e se eu sou o povo de Deus, eu vou fazer e tem que dar certo, e tem que dar certo, porque Deus na realidade tem que me servir. Ele existe para me servir, Ele existe para dar o que eu quero que aconteça. Deus existe para alcançar os meus desejos, as minhas vontades, o que eu acho que tem que acontecer na minha vida, na hora que eu acho que tem que acontecer, da forma com que eu acho que tem que acontecer. Eu tenho uma presunção, uma fé presumida, uma fé falsa, uma fé fake, e eu vivo sobre essa fé, e tem que acontecer na hora que eu acho que tem que acontecer. E não é assim. E não é assim. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que tiveram fés falsas, que foram presunçosos. Saul foi presunçoso no momento em que ele tem que esperar o sacerdote para fazer o sacrifício antes de ir para a guerra. O sacerdote atrasa, ele faz o sacrifício porque ele acha que o rito em si é suficiente para lhe dar a vitória ao invés da fé, ao invés de colocar a sua fé naquele que de fato o ordenou para fazer, aquele que deu a instrução de o porquê fazer dessa forma. Eles receberam uma instrução de que eles ganhariam as batalhas se o sacrifício fosse feito pelo sacerdote, e tinha um rito, mas um rito obedecendo a Deus, e não um rito pelo rito, e não um rito por fazer de conta, que é o rito. E aí o que acontece na nossa fé hoje? Nós começamos a adorar mais o rito do que o próprio Deus, e o rito passa a ser a nossa fé. As formas de fazer, a forma de eu ofertar dinheiro, a forma de eu ofertar o meu tempo, a forma de eu ajudar eventualmente um ou outro na igreja, passa a ser rito ao invés de ser movido por uma fé genuína. E aí, por eu estar cumprindo esse rito, Deus tem que me abençoar, por óbvio, porque na realidade Ele não faz mais do que a obrigação dEle. E a minha fé é uma fé cheia de presunção. Ela é uma fé falsa, ela é uma fé que ela nem de perto é uma fé genuína, porque em Romanos diz que a minha fé ela vem de ouvir a palavra de Deus. E quando eu ouço tanto lendo a palavra, quanto escutando o próprio Deus, seja no meu espírito, ou seja em voz audível, mas escutando o próprio Deus, eu me movo nessa palavra e eu tenho experiências que nunca mais mudam a nossa vida. Quando você escuta algo do próprio Deus e você se move, porque você tem essa convicção que o Senhor está te fazendo, e você tem uma experiência, essa experiência é extremamente marcante. Eu me lembro muitas experiências marcantes que eu tive no começo da minha fé, e que me marcam até hoje, porque nada foi igual àquilo, nada foi igual àquelas experiências. São experiências que me marcaram tanto, que moldam a minha fé e o meu caráter hoje. A nossa fé foi ficando uma fé presumida, uma fé que eu acho que é por aqui, mas na realidade eu não quero mais ouvir a voz de Deus, eu não quero ter que ouvir a sua palavra, ou ter que ouvir a sua instrução, e era o que aconteceu com o povo, porque o povo era escravo,
E eles clamavam pela graça de Deus. Eu e você um dia clamamos pela graça e Ele nos encontrou. E nós fomos alcançados por aquele amor, aquela dádiva imerecida. E nós nos encontramos num cenário de total compreensão dentro do amor de Deus, que de fato é incomparável. E à medida que a gente vai envelhecendo, tanto em idade quanto na fé, é bem comum nossa fé começar a ser presumida, porque nós começamos a nos acostumar com a graça, aonde o Senhor, na verdade, Ele tem que fazer um favor, aonde o Senhor, na verdade, Ele tem que mover na minha vida, porque Ele tem que mover na minha vida. E eu começo a mudar a fé e o ouvir a voz de Deus por ritos, por ações, por atitudes, por liturgias na igreja, em troca de bens materiais, porque os bens materiais, na realidade, são a manifestação de que Deus está me abençoando. Isso veio de algum lugar, menos da palavra. Mas de algum lugar, isso foi tomando conta na igreja, e aonde a gente, quanto mais ritos a gente fizer, mais chance nós temos de que a nossa fé seja aprovada e comprovada, se nós temos resultados práticos para mostrar para o outro. A minha fé, ela faz sentido se eu tenho uma casa melhor, um carro melhor, se eu sou eventualmente um cara que tem um engajamento maior, se eu sou uma pessoa eventualmente mais famosa, se a minha igreja ela é maior do que a igreja do outro, aí sim a minha fé, ela faz sentido, quando na realidade não tem absolutamente nada a ver com isso. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Tiago diz o seguinte: não sejais só ouvintes, mas também praticantes dessa palavra, porque sendo praticantes, vocês vão gerar experiências únicas. Não é a experiência de um pastor, a experiência de um líder, cara, é a experiência tua, é uma experiência tão única que ninguém pode te tirar. É a experiência do cego que foi curado por Jesus e que é questionado: afinal de contas, quem te curou? Por que te curou no sábado? Ele falou: cara, essa discussão teológica eu deixo para vocês. Eu sei que esse cara, chamado Jesus, me curou, porque antes eu era cego, agora eu vejo. Essa experiência ninguém tira de mim. O resto, vocês podem discutir à vontade o dia da semana, o horário, como é que foi, se foi com lama, por que que... Isso não me interessa. O que me interessa, meu amigo, ninguém vai tirar de mim, é que eu era cego e agora eu vejo. Essa experiência única que só acontece de uma fé genuína. Se a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e a prática faz com que essa experiência seja tão arraigada no meu coração, faz todo sentido quando Hebreus diz que a fé é aquela convicção das coisas que eu não vejo, é uma certeza de fatos que eu ainda não conheci, é uma certeza porque está arraigado aí dentro, cara, a experiência. E a diferença de eu ter uma fé genuína, que não me deixa me enganar, né, com esses ritos que eventualmente podem me levar a coisas, é exatamente isso que aconteceu com o povo, que fez com que ele perdesse a promessa. Uma fé presumida faz com que nós não alcancemos o que o Senhor tem, porque de fato nós não temos fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós começamos a ter um evangelho fake, um evangelho presumido, um evangelho faz de conta, aonde eu exijo que as bênçãos aconteçam, mas na realidade eu não tenho nenhum tipo de fundamento para que elas de fato aconteçam. É uma fé que a gente não explica o que está acontecendo, mas eu sei que está. É uma fé que não explica o porquê eu, no momento de maior angústia da minha vida, o meu coração está cheio de paz. Eu não consigo entender que no momento de maior necessidade, eu consigo dobrar o meu joelho e levantar com 10 quilos a menos nas minhas costas. Você não explica esse relacionamento com Deus. E é por isso que não dá para ter uma fé faz de conta. Porque o mundo é de verdade, cara. Se a minha fé faz de conta no mundo de verdade, a conta não fecha.
A gente encontra o Senhor porque a gente precisa da graça dEle, é tomado e a gente se apaixona. E com o tempo a gente vai acostumando até começar a ter uma fé tão presumida, porque no começo a gente sabia que a gente não era grande coisa, que a gente dependia do Senhor. Depois eu já começo a me achar grande coisa e o Senhor depende de mim. Conversando com um amigo um tempo atrás, ele disse, cara, olha aí, cara, eu sou ofertante, sou dizimista, cara, eu participo da igreja, eu estou em todas as atividades que a igreja propõe, mas olha a minha situação, eu não devia estar na situação que eu estou. Eu digo, meu irmão, escuta, com certeza tem alguma coisa errada, ou em Deus, ou em você. Eu vou apostar todas as minhas fichas que não é Deus, meu. Não é, cara. Uma fé genuína tem a ver com um movimento espiritual sobrenatural que Ele faz na nossa vida, das coisas que a gente olha ao redor e diz assim, cara, isso aqui não teria como acontecer se não fosse intervenção de fato do Senhor. Essa fé, essa experiência de você ver Deus nas pequenas coisas, de você ver Deus no meio da maior dificuldade, na maior tempestade que você está passando, essa fé genuína não é comprada, ela não é oferecida, ela não é transferida com uma oração, ela vem de um ouvir da palavra de Deus que é praticada e que gera tantas experiências profundas que ela é inegável na sua vida. Por mais que eu faça a pregação e o discurso mais lindo, eu não consigo gerar tanta fé no seu coração comparado ao seu joelho no chão, sozinho no seu quarto. Eu não consigo, cara. Por mais que essa igreja seja uma igreja quase perfeita, e nunca vai ser perfeita porque nós somos homens e homens têm falhas e nós erramos, mas ainda que fosse, não geraria a fé que você vai gerar sozinho no seu quarto, tendo as suas experiências com Deus. Tem uma diferença grande hoje na igreja, é que nós temos muitos cristãos presunçosos. Cristãos que se dizem, que se denominam, que se chamam, que se intitulam, mas sofrem o que o povo de Deus sofreu, que na hora que eles diziam, que eles poderiam entrar firmemente na promessa, eles falaram, cara, mas aí tem que lutar, é ruim, tem problema. Eu digo, cara, Deus acabou de tirar vocês do Egito, meu querido. Vocês estavam morrendo lá. Pô, mas vocês já passaram no pé seco na água. Deus disse para Moisés, cansei desse povo, vou acabar com tudo. Moisés falou, não, segura. Não acaba com tudo. Moisés intercedendo por um povo que fazia de conta que era o povo de Deus, porque ali só tinha mesmo povo de Deus, muito poucos. Você imagina que de 12 saíram 2. De 12 de fé genuína e verdadeira, só saíram 2. Você imagina que eles tiveram que morrer uma geração inteira para que novos com uma fé genuína pudessem finalmente botar a mão na promessa e os pés na terra. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pessoal, não é boa intenção, não é carinho por uma organização, é fé. É fé que nós não podemos vender na maquininha de cartão, é fé que nós não podemos orar por você, para que você de uma hora para outra, você passe a ter uma fé. Eu desejaria que todos tivessem o dom da fé, porque seria incrível, porque a Bíblia diz que se você tivesse um pouquinho de fé, do tamanho de um grãozinho da mostarda, você conseguiria mandar que o monte saísse daqui e fosse para lá. Aquela fé dos grandes testemunhos e das histórias, que nós nem vamos ficar sabendo nunca, porque acontecem nos campos mais remotos dos missionários que estão vendo milagres e manifestações todos os dias. Todos os dias. Histórias e testemunhos que nós nunca vamos ouvir, de gente que se move em fé e que consegue alcançar
dezenas e milhares de pessoas. Essa fé genuína que faz você eventualmente ofertar financeiramente por uma causa, não para receber em troca, mas porque foi movido por Deus, e Deus move ainda mais, mas não por um rito, não por uma obrigação, não por medo, não por ganância, mas que você foi movido por fé. Não porque alguém disse, porque teve uma campanha, e eu sou obrigado a dar, e eu troco isso por aquilo. Não. Cara, uma fé genuína, que brota de uma experiência real com Deus. É isso que nós estamos tratando aqui. E o povo perde de entrar na promessa, porque eles entenderam que a sua fé, a fé de faz de conta, mandou recuar. E depois que eles viram o medo das consequências, porque quando nós temos uma fé fake, uma fé falsa, nós preferimos ter medo da consequência do que da obediência. Então nós temos medo da consequência. O camarada que tem uma fé presumida, ele não teme o que Deus, as coisas do mundo. Ele teme quando ele vê a consequência do erro dele. Ele teme só daí, então ele vai temer uma consequência de uma caca já formada. Aí sim dá todo esse pânico, quando na realidade a questão era bem mais simples desde o início. Mas agora que eu chutei o balde, eu costumo dizer para o pessoal que quer chutar o balde na sua situação, eu digo, cara, quem chuta, seca. E aí eu vou reagir na consequência da minha fé presumida e não agir baseado na sua palavra. E é por isso que tantos e muitos de nós se perdem pelo caminho. Muitos de nós, embora próximos de uma comunidade, tão longe de Deus. Quantos desses milhares estavam no povo, entre o povo de Deus, e não sabiam nem quem era o próprio Senhor? Quantos andavam juntos no embalo? Quantos andavam juntos sem conhecer realmente o Deus a qual eles serviam? E quanto tempo eles perderam da sua vida? E quantas coisas poderiam ter acontecido se de fato eles tinham ouvido a palavra de Deus, tinham praticado a palavra de Deus e conseguiram se mover em fé e se mover nos seus testemunhos. Isso é o que eu quero encorajar você hoje, nesse culto de ceia, culto onde nós unimos a família, especialmente dita, né? Nós tomamos ceia juntos, a maioria são membros, ou muitos que estão participando conosco há muito tempo, e é importante que você saiba que nós temos que privilegiar a fé, nós não temos que privilegiar ritos, nós temos que privilegiar a essência do Evangelho, que é Jesus. Que é Deus conosco, que é Deus Emanuel, que é uma relação próxima com aquele que de fato pode mudar a nossa realidade e fazer você viver coisas que você jamais viveria com uma fé presumida. Vamos ficar em pé, por favor. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua semana. A impressão que eu tenho é que a fé presumida nos faz passar uma vida inteira correndo atrás das consequências. A fé presumida me faz correr atrás dos incêndios somente. Eu estou reagindo às situações, porque eu perdi o timing, eu perdi o momento onde o Senhor ministrou ao nosso coração, onde Ele nos encorajou a fazer determinadas coisas, e eu não faço, e as coisas vão passando e nós vamos lidando com as consequências. É uma vida correndo atrás das consequências, porque eu não tive a fé genuína de aceitar e me mover no tempo certo, naquelas coisas que o Senhor estava colocando no nosso coração, frutos de um tempo, de uma intimidade, de um parar para ouvi-lo.
fé genuína não se move sobre as consequências. A fé genuína, ela se move sobre uma obediência. E ninguém tira essa experiência. Todas as minhas experiências, desde a mais simples até a maior, que hoje formam a minha fé, estão gravadas no meu coração de forma tão clara, a ponto de eu conseguir contar todos os testemunhos em todos os momentos, e também conto os meus erros, conto os meus arrependimentos das coisas que eu deveria ter feito e senti da parte de Deus e acabei não me movendo. Mas a nossa fé não pode ser uma fé presunçosa. Nós não podemos viver reagindo, lidando com consequências. Porque parece que o nosso prejuízo é ainda maior. Assim como aconteceu com o povo, ele não vai quando precisava ter ido para a terra, e ele resolve guerrear fora do tempo, sem a mão de Deus, e as consequências são ainda piores do que a primeira, se já não bastasse o primeiro erro. Não é isso que Deus tem para cada um de nós. A nossa fé verdadeira e genuína nos faz viver coisas que eu não poderia explicar aqui, porque são típicas dele contigo, o teu relacionamento, é a tua história, o teu testemunho, é a tua cruz. Por isso ela não pode ser presunçosa. Ela tem que ser genuína. Ela tem que ser buscada direto do trono. E você sabe o caminho. Você conhece o caminho. Você um dia foi alcançado pela graça, mas em algum momento a fé virou presunção. Em algum momento você achou que os ritos substituíam a intimidade. Em algum momento você achou que você não precisava mais valorizar essa fé. Papai, nós estamos reunidos aqui. Perdoa cada um de nós por ter permitido que a nossa fé se transformasse em presunção. Perdoa cada um de nós, Pai, nos visita, nos alcança. Tem misericórdia de nós. Pai, eu não quero viver lembrando de coisas que aconteceram no passado, e porque aconteceram no passado vão acontecer constantemente no meu futuro. Pai, eu quero estar ligado à videira. Papai, me perdoa porque a nossa fé começou a se basear até na fé de outros. Pai, nós precisamos de Ti. Tem misericórdia de cada um de nós. Nos visita, nos perdoa, nos alcança. Nós precisamos de Ti, Papai. Nós precisamos de Ti. Não queremos passar a nossa vida reagindo a consequências de nossas escolhas sem fé. Nós precisamos de Ti, Papai. Nós Te amamos. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo.